louça lavada e fogão limpo. Agora eu vou varrer e passar um paninho na cozinha. E nesse momento eu queria falar sobre depressão e suicídio. Aproveitar que a gente tá no Setembro Amarelo, né? E é um mês em que a gente precisa conversar sobre esse assunto. E eu vejo muitos religiosos, e isso são pessoas religiosas, que falam que pessoas que têm problema com depressão, que já tentaram suicídio, elas precisam de Deus. E é engraçado, né? Porque eu não tenho depressão, nunca tentei suicídio e eu também preciso mais de Deus. Os religiosos falam que pessoas que têm depressão, que são tristes, que não veem sentido na vida, que já tentaram suicídio, por exemplo, eles precisam orar muito. Eu não tenho depressão, nunca tentei suicídio, eu também preciso orar muito. Gente, eu acho que muita gente fala isso, mas a gente precisa, sabe, assim, escrever na testa, talvez. Depressão é uma doença. Quando você tem uma doença do coração, o que você faz? Você procura um médico. Então, quem tem depressão ou algum sintoma, sabe quando a pessoa assim começa a adormecer o braço, o que a gente faz? A gente tem um sintoma de infarto, né? Porque dá umas coisas no braço. O que a pessoa faz? Corre pro médico. Então, quem tem algum tipo de sintoma da depressão precisa correr pro médico, porque é uma doença. Nós somos criação perfeita de Deus. Mesmo que você tenha nascido com um problema físico, você é uma criação perfeita de Deus. Porque a sua alma é perfeita. Talvez o seu físico você tenha nascido com algum tipo de deficiência, mas a sua alma é perfeita. E uma pessoa que tem depressão, que tem um problema psicológico, por exemplo, ela também tem uma alma perfeita, ela também é uma criação perfeita de Deus. Só que nós vivemos em um mundo de pecado, em um mundo ruim. Ou seja, nós estamos predispostos a termos doenças. Sabe? Tanto doença física quanto doença psicológica. Nesse mundo de pecado nós estamos predispostos a isso. Então, por favor, quando você ouvir, às vezes assim, vem alguém e fala, porque a minha filha, não manda ficar orando. Orar todo mundo precisa. Quem tá bem e quem não tá bem. Tanto saúde física quanto saúde mental. Todo mundo precisa de Deus. Eu acho que o que a gente mais precisa é parar de falar de Deus e começar a mostrar Deus. Não fala assim, precisa de oração. Fala assim, eu vou orar por ela. Perfeito. Claro que a pessoa precisa de Deus. Eu creio num Deus que cura. E você que convive de perto com uma pessoa que tem depressão, que tá passando por um momento difícil, algum tipo de problema psicológico, ansiedade, crise do pânico ou tentou suicídio, não questione, ame. Tava aqui editando o vídeo e lembrei. É claro, né, gente, que são casos e casos. Eu acho que a primeira coisa é que eu falei tanto nesse dia inteiro que eu já tava nessa parte, eu tava até meio enrolada, meio cansada. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, ao você suspeitar de algo desse tipo, né, é você ir conversar com a pessoa, perguntar o porquê. Principalmente quando é criança, geralmente tem algum indício na escola de algo. A gente sabe como é o ambiente escolar, né? Infelizmente hoje. Então, conversar e daí depois disso, não fique questionando o tempo todo. Somente ame. É isso que eu tenho para te falar. E é o que você pode fazer. Uma parte a medicina vai fazer, outra a fé da pessoa vai fazer e outra você vai fazer amando. É isso. Não questione porque vive assim, porque não é feliz, porque não questione, ame. Eu já convivi com pessoas que a mãe ficava questionando a filha o tempo todo. E a filha chegou pra mim e falou que ela tá cansada, ela não queria nem ir pra casa, sair
do trabalho e ir para casa de amigos e ir para outras coisas. Ela não queria ir para casa porque ela não aguentava mais ver a expressão da mãe de questionamento, de indagamento ou de decepção, sabe, de frustração. Esqueça isso e ame. Existem coisas que a gente não consegue entender, então só ame, só isso. Claro, né? Deixa eu varrer, senão eu fico conversando e não varro essa casa. E é claro, gente, que a gente precisa dos dois médicos para tudo na nossa vida. Você precisa do médico físico, a pessoas que Deus deu o talento, o dom para cuidar de vidas aqui nessa terra, porque Deus já sabia que esse mundo de pecado a gente ia sofrer doenças e problemas. Deus já sabia disso, então Deus deu o dom e talento para os médicos e a gente precisa usufruir disso. E também a gente precisa do psicólogo de todos os psicólogos e do médico de todos os médicos, que é Deus. Então, sim, a gente precisa de Deus. Como eu falei, todos precisam. Então, se você tá em um momento triste da sua vida e você já procurou um psicólogo, você já iniciou um tratamento, eu sei que muitas pessoas têm um pré-julgamento da igreja, ou às vezes nem um pré-julgamento, um preconceito, é um conceito, porque já passaram por uma experiência de uma igreja que foi um tanto quanto desagradável. Mas, gente, existem pessoas usadas por Deus, que Deus usa como instrumento, eu creio nisso. Então, tente, visite uma igreja. Eu como cristã não posso deixar de falar isso, sabe? Porque eu acredito num Deus que cura, num Deus que salva, num Deus que liberta. Visite uma igreja, convide uma pessoa para ir com você e visite uma igreja que você conheça perto da sua casa, porque pode sim fazer diferença na sua vida, até para você ter o convívio com outras pessoas. Não fique esperando muito, porque a igreja ela é composta por homens e todos os homens são falhos, então não crie expectativa. Mas vá, sabe? Vá, ouça uma mensagem, receba uma oração, é bom, sabe? E se você já se decepcionou com uma igreja, vai na outra. Hoje em dia a gente tem tantas igrejas, gente, que só não vai na igreja quem não quer, porque a gente tem igreja de todos os estilos, todas as cores, todos os números e tudo. Importante, só isso que eu posso te falar. Você é muito importante. Você é uma criação perfeita de Deus. E como eu li antes, né, aquele trecho do livro, ele tem um propósito exatamente para sua existência. Talvez você ainda não tenha descoberto esse propósito, mas Deus tem um propósito, tá? Então você é importante para Ele. Eu vou ir girando vocês vão varrendo comigo, né? Esse vídeo eu acho que vai ser bem difícil de editar. Mereço o seu gostei só por estar falando tanto, que eu acho que eu já falei horas, tá? Mas vai ser um vídeo longo mesmo. Daí, enquanto você tá aí faxinando a sua casa, varrendo daí, eu vou limpando daqui. E aquele trecho do livro que eu falei pra vocês, ele fala assim, todos os traumas. Quando eu li a primeira vez, eu chorei essa parte. Eu chorei nesse texto. Que todos os traumas que você passou, Deus sofreu junto com você. Porque Ele é um pai que ama o seu filho. Então, quando a gente está passando por uma luta, um momento difícil, Deus sofre. Só que Ele sabe que aquilo é necessário para nos moldar, sabe? Todo mundo que já passou por uma luta, por uma dificuldade financeira, por uma doença na família, qualquer coisa, sabe o quanto a gente dá importância na nossa vida depois que a gente passa por um momento desse. Então creia que tudo Deus tem um propósito pra você. Creia nisso. Vassouras, as minhas vassouras. Gente, que guria louca. Minhas vassouras não, minhas cadeiras, que eu vou passar o pano agora. Não tem muito a ver com... Vocês já fizeram isso, gente? Vocês que me indicaram isso, tá? Quando a gente estiver passando pano, colocar o balde em cima de uma cadeira ou banco. Porque senão a gente deixa o balde no chão, a gente fica fazendo isso aqui, ó, acaba com as nossas costas. Então deixar sempre o balde banco, cadeira, pra melhorar a sua postura aqui, ó. Dá até pra fazer quase um agachamento aqui, ó. Um exercício já em casa, né? Mas eu queria só responder antes de finalizar esse vídeo, tô quase terminando a minha cozinha. Eu acho que eu recebi umas 2, 3 perguntas disso. Falando assim, Grace, o que você acha
de youtubers, blogueiras que depois da fama deixaram Deus, que depois da fama se afastaram de Deus. O que você acha disso, Grace? Eu acho que não cabe a você ou a mim medir a relação que uma pessoa tem com Deus. Somente isso. Eu acho que a gente está criando, tem um versículo, eu vou colocar aqui na tela porque eu não lembro, mas que diz que sobre julgamento, quando a gente não deve julgar as pessoas. E eu acho que esse é o tipo de versículo que a gente deveria imprimir e deixar espalhado pela casa, porque nós, todo mundo, a gente tem esse negócio de julgar o próximo, de falar do próximo, mas a gente não deve. Então eu, Grace, não vou julgar se alguém é ou não de Deus, se alguém crê ou não em Deus, se alguém ama ou não a Deus, entendeu? Talvez você assiste um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos e você acha que a pessoa não tem mais Deus. Só que em todas as 23 horas e 45 minutos do dia a dia dela, você tá com ela? Você não tá. Você não sabe. Agora eu vou passar meu pano. Mas assim, ó, eu já vi muitas pessoas comentando isso, sabe? E aí, como eu te falei, se você segue uma pessoa e você, essa pessoa mudou, não é mais o que eu achava, para de seguir, sabe? Para de assistir o vídeo. Tem tanta gente na internet, sabe? Mas tanta gente na internet. Isso não significa que ela deixou de Deus. Isso significa que talvez ela mudou a forma de expor o trabalho dela na internet. Entendeu? E também, talvez ela realmente tenha mudado. Talvez ela realmente tenha começado a acreditar em outras coisas. Talvez ela tenha começado a dar prioridade na vida dela para outras coisas. E se você concorda com isso, não tem problema, gente. Deixa de seguir, entendeu? Mas não julgar. E, gente, só fazendo um complemento aqui dessa parte também, agora eu tô editando e percebi isso que eu gostaria de falar pra vocês. Se você tem uma pessoa próxima a você, se você frequenta uma religião, se você frequenta uma igreja, porque ali eu falo o tempo todo de Deus, né? Mas é porque eu sempre me baseio na minha religião, mas é que eu não tô falando só da igreja, da religião protestante, e sim de todas as religiões que existem, porque isso é algo que acontece em todas as religiões. Se você tem uma pessoa que você vê na igreja, vê na sua religião e depois você viu que ela parou, que ela não tá mais indo, faça a sua parte, como a gente sempre fala que nós somos irmãos, né, filhos do mesmo Deus, de ir até a pessoa e de perguntar, faz tempo que eu não te vejo, tô com saudade de te ver lá na igreja. Faça a sua parte de fazer isso, não de julgar, tá? Eu sei porque, gente, eu desde pequena na igreja e eu já me machuquei muito por isso. E não é algo bacana, sabe? Muitas vezes a gente tá lutando para tentar voltar para a igreja e a única coisa que a gente quer é alguém que estenda a mão para nos ajudar e não que estenda a mão para tirar uma pedra. Ai, preciso lavar esse chão da cozinha, mas por enquanto tô só passando pano. Segunda, nossa, faz alguns dias já que eu não lavo, faz muita diferença. Não consigo só passar pano, mas tá muito úmido hoje pra lavar. Vai demorar muito pra secar se eu lavar. Então vai com paninho mesmo. Ai, tem um negócio caído ali, ó. Meu Deus. Gente, essa limpeza é algo muito rápido. Eu faço todos os dias. Só que como hoje eu tava gravando, demorei uma manhã, porque fui, editei, botei câmera pra carregar, esperei, conversei, demora, né? Aqui, colocar lá na cozinha, que tá toda bonita agora. Ó, cozinha pronta, limpinha. Limpinha não, porque tem um monte de louça lá pra guardar, né? Oxi. E banheirinho também, só tem que trocar toalha no banheiro.
mesmo não limpando a minha área, eu vim aqui na minha área não, varanda, né, pra falar o último tema com vocês. Acho que vai passar bastante carro, caminhão, me desculpe, mas eu quero falar com vocês. Já terminei a limpezinha na minha casa, né, agora só vou fazer um bolinho, mas aí eu tô gravando o vlog da semana, vou mostrar no vlog da semana, porque eu acho que esse vídeo, já falei muito, deve estar enorme. Mas eu queria aproveitar esse último momento aqui para falar com vocês sobre o devocional, que muitas de vocês me perguntaram. E eu não podia deixar de falar do devocional, porque eu acredito que o devocional, ele vai te ajudar a todas as outras coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Ele vai te ajudar na tua autoaceitação. A tua autoaceitação muitas vezes de ser dona de casa, de não trabalhar fora. Ou ele vai te ajudar a compreender a rotina que você tem de trabalhar fora, de ter filho, de marido. Ele vai te ajudar a te entender o teu propósito nessa vida. Ele vai te ajudar também a lidar com pessoas que têm esse tipo de problema, a te ajudar a amar essas pessoas. Então, o devocional, ele vai te ajudar a ter intimidade com Deus. O meu devocional é distribuído, digamos que de duas formas. Primeiro, o tempo todo. Então, eu aprendi a estar com Deus o tempo todo. A entender, na verdade, né, que Deus está comigo o tempo todo. Então, por exemplo, eu acordo, eu não falo mais sozinha, eu falo com Deus. A gente acorda e fala, hoje eu vou lavar roupa, vou ver minha agenda, ver o que eu tenho pra fazer e tal. Em vez de falar sozinha, fale com Deus. Deus, hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, hein? Preciso de ti, ó. A gente vai lavar roupa, orar sem cessar. E só consegue isso quem entende que Deus é o seu melhor amigo. Ele é o seu pai, o seu melhor amigo. E a segunda parte do meu devocional é quando eu tiro um tempo de qualidade com Deus. Eu oro o tempo todo, eu tô o tempo todo falando com Ele. Mas todos os dias eu tiro um tempo de qualidade com Deus. Grace, é super fácil, como é que você faz isso? No começo foi rotina, eu tinha que, meu Deus, eu vou parar agora, eu vou fazer isso agora, eu preciso. Hoje já é algo natural, que eu faço com naturalidade. Às vezes, no final de semana, eu acabo não fazendo, porque parece que meio que sai da minha rotina, até o Xande tá em casa e tal, então eu acabo não fazendo. Mas são dias que eu também vou na igreja, então eu tiro um tempo de qualidade na igreja com Deus, né? Mas todos os dias eu tiro um tempo de qualidade com Deus. Então eu tenho dois tipos de devocionais, o meu a todo momento e o meu tempo de qualidade com o meu melhor amigo. E o meu tempo de qualidade com o meu melhor amigo, que é Deus, me ajudou em muitas áreas da minha vida, principalmente no meu casamento, que é o que eu quero falar aqui pra vocês. Antes, eu usava o Xande como um desabafo. Então, assim, ele chegava em casa, eu queria falar um monte de coisa pra ele. Tudo que aconteceu no meu dia, tudo que eu senti, tudo que eu fiz, tudo que eu falei. E olha que eu não sou muito de falar. Mas tudo eu queria desabafar, tudo eu queria falar. E com certeza ele me achava uma chata, porque tudo eu queria falar. Até que eu li um livro chamado Você e Eu para Sempre. E ela fala, né, a Lisa, ela fala isso, que Deus tem que ser a primeira pessoa que a gente conversa. Deus tem que ser o número 1 que a gente conversa, que a gente conta. E depois as outras pessoas. E daí eu comecei a fazer isso. Então tem coisas que eu nem conto pro Alexandre, a não ser que ele pergunte ou que haja assim a necessidade. Mas tudo da minha vida eu conto pra Deus. O Xande é muito sincero e muito sábio. E por ele ser muito sincero, ele fala muitas coisas que ele acha e não aquilo que a gente quer ouvir. Então ele é muito bom pra me dar conselhos, porque não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu preciso ouvir. E quando eu falava tudo pra ele, tinha coisas que eu só queria que ele falasse tá certa, ou só que ele falasse assim, não é assim, não liga, não dá bola. E ele não falava, então aquilo me magoava, então era muito ruim desabafar com ele. Só que tem coisas que a gente nem precisa de conselho, a gente só quer desabafar. Já tem coisas que a gente precisa de conselhos, né? Não é fácil você tirar um tempo, mas o pastor Black, uma vez em uma pregação que ele deu, né, e eu tava, ninguém tem tempo. Tempo é a maior dificuldade da vida de qualquer pessoa hoje em dia. Uma pessoa que não trabalha, ela não vai ter tempo também. Uma pessoa que trabalha, ela não vai ter tempo. Uma pessoa que não estuda, ela não vai ter tempo. Uma pessoa que estuda, ela não vai ter tempo. Tempo é a maior dificuldade para todo mundo. A gente não tem tempo para as coisas. A gente precisa criar
tempo para as coisas. Então o que eu posso te falar é que não é fácil você começar um novo hábito, uma nova rotina, mas o devocional é uma das melhores coisas. Os dois que eu falei pra vocês, né? Como seu melhor amigo, sabe? Aquela pessoa que você quer conversar, você quer ter perto, você quer conhecer. Não tem como você saber de alguém e você não querer conhecer mais. Vocês têm muita curiosidade sobre a minha vida, porque vocês querem ser íntimas a mim, vocês gostaram do meu conteúdo, vocês querem saber mais de mim, e é isso que a gente tem que ter com Deus. De você conhecer a Ele e pensar, poxa, quero descobrir mais dele, eu quero saber mais dele, e aí você vai tendo assim aquela vontade de ler mais a Bíblia, de orar mais, de estar mais perto dele, sabe? Tenha Deus como seu melhor amigo. Hoje em dia, para as minhas amigas, aqui na internet, ou até as minhas amigas físicas mesmo, assim, da vida aqui, real, elas sabem 1% da minha vida. Que eu falo para as outras pessoas, eu acho que não chega nem a 1%. Até minha família sabem 1% da minha vida. Agora, todo o resto é Deus, em segundo lugar é meu marido, e daí por último as outras pessoas. E é isso que a gente precisa, porque daí a gente para de desabafar no Instagram, de mandar indireta e desabafo no Facebook. Mas a morte de Jesus naquela cruz foi para que a gente tivesse acesso direto com ele aqui, ó. A gente não vive mais no tempo de Moisés, que Deus falava com as pessoas através de Moisés. Não precisa disso. Esse é o devocional. É você ter acesso direto com o seu pai. Eu acho que eu já falei demais, então espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por ter falado muito. Como eu falei, essa é a minha opinião, é o que eu acredito hoje, é o que eu penso hoje. Se você não pensa assim, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo certo. Que haja respeito entre nós, eu respeito muito você que tem uma opinião contrária a mim e espero que você também me respeite. Respeito acima de tudo e amor acima de tudo, tá bom? Um grande beijo, desculpa, eu acho que foi alguns assuntos polêmicos, né? Muita coisa polêmica, mas, gente, é o que eu penso sobre as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Deus te abençoe. Tchau!